Olá, pessoal, vamos chegando para mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Então, diante disso, né, do programado, o nosso conteúdo de hoje é Democracia e Formas de Governo. Destaco que esse conteúdo ele já foi pontuado na nossa aula passada, não é isso? Então, diante disso, hoje eu vou frisar mais uma vez sobre o que é democracia e a sua importância para os dias atuais, né, nesse contexto de pandemia e tudo mais, e apresentar também outras formas de governo. Inclusive, eu estou dando até a resposta. Democracia, formas de governo. Não somente existe democracia, mas também existem outros regimes que estão presentes, não no Brasil, mas em outros países da Europa, da Ásia ou da África, inclusive até mesmo da América, tá? Para quem não me conhece, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês de Sociedade e Cultura no ensino remoto. Tranquilo? Lembrem de fazer a atividade. Está ocorrendo muito o quê? O aluno ele faz a atividade, está lá no caderno, tudo bonitinho, organizado, porém, está esquecendo de tirar a foto e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, no horário programado. Então, diante disso, aconselho que vocês aproveitem, né, logo que fazer a atividade e envie logo, por via das dúvidas, né, para não gerar desencontro de informações, tá bom, galerinha? Então, do mais, espero que vocês apreciem a aula sobre democracia e outras formas de governo. Essa imagem ela é ilustrativa e bem legal, porque o próprio nome já está dizendo, democracia significa participação de todos. Participação de todos o quê? Participação de todos em quê? Na verdade, no processo eleitoral e na questão política do Brasil. A democracia, pessoal, ela veio juntamente lá em torno de 1889 com a proclamação da República. Então, antes da República, existia no Brasil o sistema monárquico. Então, sai de cena o sistema monárquico e entra a República. Automaticamente, dentro da República, vem ali o sistema democrático, ou seja, a participação do povo nas decisões políticas do Estado republicano, tá? Então, de modo geral, o que significa democracia? Qualquer forma de organização na qual todos os cidadãos podem participar diretamente no processo de tomada de decisão. Então, a partir daqui, vocês conseguem perceber de como a democracia ela se organiza em sociedade. Ela não é apontada por um determinado indivíduo, por uma determinada pessoa, independente da pessoa ter um status social, de ter melhores condições de vida, né, ter uma renda a mais, enfim, independentemente da cor, da etnia, da questão religiosa, todos têm o papel importante aí nesse processo democrático chamado de democracia, tá? Então, democracia atualmente. Democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. Isso significa que quem constrói a democracia na sociedade é justamente o povo. A palavra democracia tem origem no grego, né? Democratia, que é composto por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Diante disso, a gente consegue perceber que a palavra democracia ela não surgiu necessariamente no Brasil, tá? Pelo contrário, ela vai surgir lá na Grécia Antiga, né, com os filósofos, Platão, Aristóteles, que vai trabalhar ali sobre a democracia, né, como direito do povo. Então, era comum que as pessoas saíssem às ruas lá na Grécia Antiga para falar, né, sobre a questão política, para falar sobre os adventos que pairavam naquele contexto. Tá? Então, democracia, lembrem, é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo, chamado também de governo da maioria. Então, sempre falam, independentemente de ser questão política, tem uma votação na sala para escolher o líder, né, o líder da sala, né, o representante da turma. Automaticamente, a votação, a maioria é quem vence, não é isso, pessoal? Então, ali nós temos uma forma prática, né, e comum, recorrente no nosso dia a dia sobre democracia. Se fosse um outro regime, se fosse um regime totalitário, tinha como escolher um representante de sala? Não, porque no regime totalitário o representante ele é indicado. Então, normalmente,
o professor indica quem é que vai ser o representante, então é um regime totalitário. Mas só que quando abre para uma votação, né, onde os alunos participam, enfim, temos ali um ponto característico de democracia, tá? Então, mais uma vez, lembre dessa imagem. Quando se fala de democracia, então, independentemente de ser negro, branco, pardo, indígena, afro-brasileiro, tem sua participação, sim, na democracia brasileira, tá? O Estado totalitário, não esqueça disso, pessoal. O Estado totalitário hoje, ele é o contrário de democracia, ok? Porque no Estado totalitário, as pessoas não têm direito à voz, não têm direito a se manifestar, não têm direito a ter liberdade de expressão. Então, automaticamente, dentro do regime totalitário, o poder está centrado na mão de uma única família, ou senão na mão de um único ser, né, de um único sujeito. Um exemplo típico aqui de Estado totalitário, né, que ocorreu na história, foi o nazismo lá na Alemanha, né, teve sua atuação ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ali, as pessoas eram condicionadas a seguir a doutrina do totalitarismo, onde o poder estava na mão de um carinha lá chamado de Adolfo Hitler, né, que vai representar toda uma cultura, entendendo ele como uma cultura superior à de todas, né, que é a cultura ariana. Acreditava-se que o povo ariano, né, ou seja, o povo da Alemanha, era superior a qualquer outro país ou a qualquer outra nação do mundo. Então, diante disso, aquele país estava regido, estava constituído por um regime totalitário. O que é um regime totalitário? Total. Pense em regime totalitário total, onde o poder total está centrado na mão de uma única pessoa. O regime totalitário, ele vai contra a democracia. A democracia é o contrário. Para eleger um representante, tem que passar pelo povo. Então, as eleições, tanto municipais, né, como também presidenciais, vocês conseguem perceber que passa por toda uma logística para a indicação para o povo votar, né? No Estado totalitário, não existe eleição. E quando existe eleição, normalmente as eleições fraudadas, manipuladas. Então, aí é um regime totalitário e não um regime democrático, tá? Então, aqui, pessoal, eu trago para vocês 3 tipos, né, de regimes. Tem um democrático que está lá embaixo, né, que eu falei, e tem um totalitário. Veja só, tipos, regimes de governo. Primeiro, o totalitário, ideologia oficial. Então, todas as pessoas daquela nação passam a seguir oficialmente os padrões, o comportamento, as regras e as sanções ditas pelo representante daquele povo, tá? Aliás, pela ideologia oficial, tá? No regime totalitário, existe apenas um único partido. Hoje, no Brasil, ele é democrático por quê? Porque existem diversos partidos. Existe partidos como PL, PCdoB, PT, PMDB, PSB, enfim, existe um conjunto de diversos partidos hoje, atualmente no Brasil. Essa diversidade de partidos permite aí gerar um Estado democrático de direito, tá? Mas no regime totalitário, não. Não existe essa diversidade de partido A, partido B, partido C, D e E. Não existe. É apenas um único partido. E esse partido único é ele que está no poder. É ele quem dita as regras, é ele quem coordena, é ele quem orienta, é ele quem fiscaliza juntamente com as suas forças armadas, né? Com a Força Nacional de Segurança. No regime totalitário, o poder é centralizado e inacessível. Então, automaticamente, as pessoas que levantar a voz contra o regime totalitário, automaticamente vai ser perseguido e a chegar ao ponto de morte, tá? Então, no Brasil, durante 1964 a 1985, houve a ditadura militar. A ditadura militar foi um período que os militares permaneceram no poder, né? E as suas características eram de regime totalitário. Como é que ocorria a escolha dos presidentes? Por indicação, não tinha votação. Era sempre por indicação. E essas indicações, né,
eram seguidas aí, né, de fraudes, manipulação, enfim. Era de 64, 1964 a 1985, temos no Brasil um regime chamado regime militar, que tem características, que tem a característica de um regime totalitário. Agora vamos para o regime autoritário. O próprio nome já está dizendo, autoritário. Eu que decido, eu sou autoritário das escolhas. Então, quais as suas características? Pluralismo político limitado. Existe mais de um grupo político, ok? Mas só que esse grupo político, ele é limitado. Nem todos os grupos podem atuar dentro do autoritarismo. Diferente um pouquinho do totalitarismo. O totalitarismo só existe apenas um único partido. Então, lá na Alemanha, né, durante a Segunda Guerra Mundial, só existia o nazismo, e o nazismo era o único partido que existia dentro da Alemanha, regime totalitário. Tá? Já no autoritarismo, pode existir mais de um partido, porém, esses partidos são uniformes. Ó, existe partido A, B e C, mas esses três partidos são regidos pelas mesmas regras. E os três partidos têm interesse lá no poder, ok? O poder exercido com limites mal definidos. Então, isso faz com que gere uma desordem, na organização da sociedade, já como os três partidos existentes faz com que eles estão limitados e automaticamente gera uma desordem nesse sentido, né? Porque são limites mal sucedidos, onde um partido ele é superior ao outro. São regidos pelas mesmas leis, mas só que um partido ele é superior ao outro, acabando uma desordem. E automaticamente uma forma autoritária de se governar um determinado país. E por fim, o regime democrático. É justamente por isso que os movimentos sociais, eles saem às ruas para defender o sistema democrático, tá? Porque o sistema democrático é o canal mais confiável de nós enquanto pessoas, se manifestar, se reivindicar, levantar a bandeira, apontar problemas sociais que estão passando no nosso entorno, enfim. Tudo isso, a liberdade de expressão é permitido dentro do regime democrático. Então, se hoje você quiser fazer uma manifestação sobre um problema que está ocorrendo no Estado, pode fazer, porque estamos dentro do Estado democrático de direito. Livre formulação de preferências políticas, independentemente do seu posicionamento político, você tem direito, conforme a Constituição de 1988, né? Liberdades políticas asseguradas, então, tudo que está lá na Constituição brasileira de 1988 é assegurado pelo Estado, né? Enfim, enquanto teoria, né? Disputa política não violenta, então pode ter esse conflito de ideologias de partido, né? Um partido é contra isso, outro partido é a favor daquilo, outro partido prega isso, outro partido dissemina isso, propaga isso, tem partido que é assim, tem partido que é assado, tem partido assim, assim. Pode ter essa diversidade dentro da questão da democracia. Se perder a democracia, vamos pensar o seguinte, se o Brasil for perder esse papel da democracia, o que é que ocorre com o Brasil? O Brasil se torna um país totalitário, onde o poder está centrado na mão de uma única pessoa, e essa pessoa é que vai reger todo o território brasileiro a partir de suas concepções, a partir de seus interesses, tá? E automaticamente as pessoas que se levantarem contra os seus interesses vai sofrer sérias consequências. Então, por isso que os movimentos sociais e os meios de comunicação preservam tanto a democracia. E claro, né, é o Estado democrático de direito, é o Estado que nos permite a comunicação, a acessibilidade de a gente falar e reivindicar por dias melhores, tá, pessoal? Então, diante disso, são os regimes totalitários que já existiram na história aqui, o franquismo na Alemanha, na Espanha, perdão, o nazismo na Alemanha, o que eu havia mencionado, com Adolf Hitler, o nazismo, o fascismo na Itália, com Mussolini, o salazarismo em Portugal, enfim, tantos outros, né? E agora a gente vai para a nossa atividade escrita. Ela é bem simples, pessoal, bem simples mesmo, então vocês se atentem. Levando em consideração a aula de hoje, faça a tarefa abaixo. Elabore um mapa mental, destacando a democracia e outras formas de regimes de governo.
Após fazer isso, faça um resumo sobre o que você entendeu sobre a democracia e a sua relação com o Brasil, tá? Então, vocês irão fazer duas atividades. A primeira, vocês vão montar um mapa conceitual. Professor, mas eu não sei o que é um mapa conceitual. Entre em contato com seu professor de Sociedade e Cultura, que ele vai te explicar o que é um mapa mental. Mapa mental, pessoal, é aquele diagrama, né, onde o tema vem no meio e a partir daí vem aqueles quadradinhos em torno. Então, tem um quadradinho aqui, aqui, em cima, embaixo. E aí você vai preenchendo por toda a folha de quadradinho. E esses quadradinhos sempre vêm com alguma palavra referente àquele tema central, né? Então, isso ali se chama um mapa mental. A partir de você, quando você estruturar todo o tema a respeito de democracia e regimes de governo, você agora vai produzir um texto, né, agora escrito, fazer um texto sobre o que você entendeu sobre a democracia e a sua relação com o Brasil. O Brasil hoje vive uma democracia, um totalitarismo ou um regime autoritário, na sua concepção. Aí, diante disso, vai produzir um texto. Tá bom, pessoal? Do mais, espero vocês na próxima aula. Fico com essa mensagem de hoje, vocês também fiquem com essa mensagem de hoje. Viver é sempre sentir a alma. Que vocês fiquem em paz, fiquem bem, não esqueçam de fazer atividade e saiba que aqui você não tem somente um professor. Tá, pessoal? Valeu!